programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre um tema muito interessante, que é o treinamento funcional, uma forma diferente de fazer uma atividade física, de fazer um exercício. Fugindo um pouquinho da rotina, do que é o habitual, né? O treinamento funcional, ele vem justamente, né, para mudar esse protocolo e quebrar essa rotina. Nós estamos recebendo a educadora física Ana Cristina Huber, mas antes de a gente continuar falando sobre o nosso assunto, nós vamos ouvir uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Continuando a falar sobre as dicas sobre a doença celíaca, quem já não assistiu os programas anteriores à dica que eu falei, a doença celíaca é uma doença causada pela intolerância ao glúten. É uma reação antígeno-anticorpo. É uma doença imunológica, onde o corpo reconhece o glúten como um agressor. O glúten é uma proteína que existe na farinha de trigo, na aveia, na cevada, em tantos outros produtos que nós ingerimos. Assim como em bolos, que é feito pela farinha, em bolachas, assim como em bebida, cerveja, vodka, uísque e assim sucessivamente. Porque a intolerância à doença celíaca caracteriza por uma atrofia do intestino delgado. E esta atrofia dificulta a absorção dos elementos nutritivos para o nosso corpo. E com isso levando muitas vezes a desnutrição, a anemia da pessoa, a osteoporose e outros distúrbios orgânicos que podem ocorrer. Por quê? A doença celíaca se manifesta principalmente por diarreia, dor abdominal, formação de gases, barriga inchada e assim sucessivamente. E pode ter até constipação intestinal. Então a diarreia é uma manifestação constante que nós observamos no paciente portador de doença celíaca. Falar em saúde é falar da Ecoclínica, que há 30 anos atua no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, para você que está nos acompanhando em casa, você já ouviu sobre o que é o treinamento funcional, né? Para quem ligou a TV agora, né? Nós estamos conversando sobre essa forma diferente, né, da atividade física. Então, Ana, em relação aos objetivos, né? Quais são os objetivos? Cada pessoa tem um objetivo específico, o treinamento funcional, ele tem um objetivo como todo, né? Como que funciona? Cada indivíduo tem um objetivo em específico, né? Mas essa característica do treinamento funcional, ela é voltada principalmente para essa questão de postura, né? Para esse trabalho de centro, como nós falamos do core, né? Então nós temos vários objetivos ao mesmo tempo que nós conseguimos atingir com o treinamento funcional. Então você, né, perguntou anteriormente a questão da perda de peso, né? Será que eu consigo emagrecer? Consigo. Consigo melhorar minha postura? Com certeza. Consigo trabalhar um pouco mais a minha musculatura? Também. Então são vários os objetivos que nós conseguimos com o treinamento funcional. Consegue-se obter o resultado estético também? Porque, na verdade, a gente sabe que musculação tu trabalha muito separado, né? Tu que a perna, a corrida também, né? Trabalha mais determinados membros, né? Às vezes inferiores ou posteriores. E em relação ao treinamento funcional, eu consigo atingir, por exemplo, Ana, eu quero trabalhar esteticamente só a minha barriga, porque a gente sabe que hoje em dia
está sendo cada vez menos indicado os processos cirúrgicos, né? Tenta-se muito primeiro a questão da atividade, mudanças de hábitos, para por último tentar o cirúrgico. Com certeza. E é possível com treinamento funcional É isso? possível também. Então nós temos uma variedade de exercícios e sempre trabalhando de forma muito completa. Nós não trabalhamos o corpo numa musculatura separada, de forma isolada. Nós trabalhamos um todo. Mas com certeza nós conseguimos melhoras estéticas, né? Isso é visível. Então você tem um indivíduo que tem uma estrutura central de core muito fortalecida, você observa isso na postura, né? Você observa que quando ele consegue fazer um determinado movimento esportivo, ele consegue fazer melhor, porque ele tem esse centro do corpo bem desenvolvido, e isso tudo vai mudando essa estética corporal. Conforme você vai reduzindo o seu percentual de gordura, porque às vezes a gente pensa muito no peso corporal e o peso não significa muita coisa, a gente precisa entender o que tem nesse peso, quanto de massa magra, quanto de gordura. Isso é estética. Você vai conseguindo diminuir, diminuindo a sua composição corporal, melhorando a composição, diminuindo o percentual gordo e aumentando a massa magra. Isso é estética, isso fica muito visível, né? Você observa uma pessoa, você vê que ela tem uma perna mais torneada, uma postura, um ombro mais definido, né? Isso tudo é um benefício estético que o treinamento, que o exercício em si, ele consegue atingir, sim. E vocês realizam essa variação de percentual de gordura também? Sempre é recomendado que toda academia, todo estúdio de treinamento personalizado ou personal que faz esse trabalho, que sempre realize uma avaliação física prévia. Por quê? Nós precisamos conhecer esse cliente, né? Porque senão esse cliente ele acaba entrando num grupo que não é parecido com as características dele, com o objetivo dele, e o professor não está ciente disso. Então essa avaliação ela é sempre feita antes, para a gente conhecer objetivos, as limitações e o que eu quero com esse treinamento, quanto que eu tenho hoje de percentual de gordura e onde é que eu quero chegar, qual é a minha meta. Então nós sempre realizamos essa atividade física antes e ao longo do tempo, a cada 2, 3 meses, nós vamos refazendo e estabelecendo novas metas. Até para conhecer e ver se está dando o resultado que a pessoa espera, exatamente. Né? Tem alguma doença crônica? A gente sabe que hoje em dia, como a estimativa de vida ela aumentou, né? Então, cada vez mais jovens têm descoberto algumas doenças crônicas. Tem alguma que impede a realização da atividade física? Não. Nós não temos. Então, assim, entre os hipertensos, né, o cardíaco, o indivíduo diabético, né, a obesidade, qualquer uma dessas pessoas que tem essas doenças podem participar de um programa, devem, na verdade, participar de um programa de exercício físico. E não é diferente com treinamento funcional. É uma atividade extremamente segura e aí vai da capacidade do professor de conhecer esse cliente, de conhecer esse aluno e aí direcionar qual seria o melhor exercício para determinado cliente, mas não tem contraindicação. E qual o que diferencia uma aula da outra, né? Tipo, a pessoa conversa com vocês e aí todos os dias, se a pessoa decidir, eu quero fazer atividade física 7 vezes por semana, né? E aí todos os dias tem um treinamento diferente ou não? Baseia-se todos os dias iguais? Não, nós temos o que nós chamamos dentro do esporte ou do treinamento esportivo a periodização. O que é periodizar, né? Você planejar o treinamento desse cliente através, quantas vezes por semana ele pretende fazer? 1 vez, 2, 3, 5 dias por semana, e aí o treinamento dele vai ser diferente. E aí nós temos um leque de exercício, um leque de atividades que nós podemos separar. Qual é o meu objetivo de hoje? O objetivo de hoje é trabalho de força, é trabalho de resistência, é mais a capacidade cardiorrespiratória, e aí eu vou selecionar os exercícios, as atividades adequadas de acordo com cada objetivo, dentro dessa periodização do nosso cliente. E o treinamento funcional, assim, ele pode ser associado a outra coisa? Ou quem faz, por exemplo, eu estou fazendo funcional na minha casa, mas eu quero praticar corrida também. Pode ser associado? Claro, sem dúvida. Inclusive, uma das vantagens do treinamento funcional é a melhora da mecânica ou a melhora da biomecânica durante uma atividade de corrida, por exemplo, quando você faz com outro esporte. Então, eu venho para esse trabalho de funcional para fortalecer o indivíduo, aquelas estruturas do qual ele necessita, por isso o funcional é adequar a função dele, qual é corrida, né? Não, eu sou dona de casa, eu preciso dessa musculatura específica, e aí o professor vai selecionar aquela atividade que vai servir melhor para ele, né? Que vai desenvolver, que vai melhorar determinadas musculaturas, que vai fazer com que ele tenha um rendimento melhor na corrida, um rendimento melhor no jogo de futebol e prevenindo as lesões, também através do funcional. Como que está a procura, assim? Hoje as pessoas têm entendido o treinamento funcional ou ainda está meio mito? Tem bastante procura, né? Principalmente nesse período agora de agosto para frente, setembro, as pessoas que não fizeram atividade, exatamente. Então a gente sabe que o exercício físico ele não pode ser uma coisa, uma atividade que tenha prazo
né? Não pode ser, eu preciso só para esses 3 meses. Isso não existe, né? Isso é uma questão de saúde. Nós brincamos assim, é igual passar filtro solar e desodorante ou escovar os dentes. Ele tem que estar diariamente na nossa rotina, né? Para que nós tenhamos os benefícios, para que nós tenhamos os resultados adequados. Então a procura está muito grande, né? Porque a mídia tem divulgado isso muito, porque as pessoas sentem necessidade de motivação nova, de uma mudança, então acabam saindo daquilo que é o tradicional e buscando algo mais inovador. Não que o treinamento funcional seja a melhor das atividades. O que é o melhor? Aquilo que eu gosto de fazer, né? Aquilo que eu sinto prazer em realizar, porque eu não posso dizer para o meu cliente, olha, o melhor exercício é a musculação, e ele me diz, eu odeio musculação, eu não gosto de ficar no ambiente preso, fechado, aquelas máquinas, não combina comigo. Ótimo, além da musculação eu tenho treinamento funcional, além do funcional eu tenho pilates, além do pilates eu tenho crossfit, então é um leque muito grande de atividades, né? E esse período agora a gente tem uma procura ainda maior. Não tem desculpa para não fazer. Não tem desculpa, né? O leque é muito grande, exato. É verdade. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, treinamento funcional. Fique ligado com a gente.